Olha que voltou aí. Que é isso? Grêmio? Será que eu tô tentando zicar o Palmeiras? Um pouquinho, né? Afinal, a gente não pode ser clubista no Cartola, mas na nossa vida a gente tem que ser. Ó, tô de óculos novo. Tá bonito, ó. Óculos novo. Tá aqui azulado, né? Porque tem aquele negócio de filtro azul. Acaba atrapalhando um pouco. Mas tô de volta. Semana passada não consegui fazer vídeo, foi correria. Hoje eu tô conseguindo fazer o vídeo à noite. É uma rodada boa, uma rodada com opções, mas uma rodada onde você não tem 3 jogos, né? Então isso limita um pouco a sua escolha. Mas antes da gente começar esse vídeo, faz o seguinte, deixa teu like, compartilha, manda para os teus amigos. E se você não gosta de mim, se você é hater, manda para os inimigos, sabe? Posta assim, posta no Instagram, ó, que vídeo bosta, que aí a galera vem, né, por curiosidade e ajuda aqui a crescer as views e, né, quem sabe, essa galera aí que não gosta, fica aqui no canal só para te deixar passando raiva. Outra coisa, lancei um grupo completamente gratuito lá no Telegram sobre aposta, né? Então tô levando um pouco da minha metodologia para esse mundo de aposta. Já tô fazendo isso já tem um tempo, né? Já conversei aqui com vocês, mas agora é oficial, tá lançado, grupo gratuito, já tem mais de 400 pessoas lá. E eu, como eu falei, acabando esse período de cartola aí, vou me programar porque eu vou trazer vídeos estudando aqui com vocês, né? Então, tem coisa boa para vir aí. E vamos deixar de blá blá blá. Vamos lá, galera. Ó, vamos. Eu tenho que ficar aqui para baixo, né? Que é o zoom aqui da câmera não tá 100%. Bom, vamos lá para a nossa análise, né? Já botei aqui, ó, o Cartola. Timezinho mais forte aqui, né? O rasante foi com 82. E é importante falar que eu fui de Borré e Wesley, e aqui eu fui de Pablo, e eu troquei o Pablo no último. Eu tava com o Julimar aqui, né? Ainda dei aquela arriscada no Lincoln, no Nicão. No final deu super certo aí, mesmo indo sem os meias ali que pontuaram muito bem. Ainda assim eu fiz 80 e poucos pontos, né? Se eu fosse com o Julimar era 94 pontos sem os meias. Então, para vocês verem, né, que estatística, né, óbvio que ter o SG ajudou muito, faz aí a diferença, mas, né, o fato do SG foi estudado e é isso que a gente vai estudar aqui com vocês agora, neste momento, neste minuto. Bom, trazer aqui o BI, que vocês já estão acostumados, não preciso mais falar sobre nada, isso aqui é autoral, né, eu criei junto com a pessoa da minha equipe aqui e deixando bem claro, né, que toda essa lógica de recorrência, né, isso daí é um conceito que eu trouxe para esse mundo de cartola, de futebol. Tem uns outros haters aí que falam, todo mundo já usava recorrência, né? Eu já ouvi um influenciador falar uma besteira dessa. Não falou meu nome, né? O que eu acho um absurdo, né? Porque se a pessoa posta em direta, ela deveria postar direta, né? E eu tenho certeza que essa porra aí que foi falada aí foi uma pergunta assim numa caixinha e tenho quase certeza que foi ele mesmo que fez essa pergunta. Então, pra mim como a gente chama aqui no Rio, é PNC. Depois vocês procuram aí. 2 vezes. Uma porque solta em direto e outra por fazer isso pra atacar os outros, né? Mas mesmo que fosse óbvio, e é claro que muita gente usava a recorrência, que falava, o fulano, né, faz gol todo jogo e tal. Mas esse conceito, trazendo pro conceito, fui eu que trouxe, mas eu não trouxe da forma que tá. Eu criei essa forma de analisar porque lá atrás, hoje em dia no Cartola a gente tem muitos meias, mas falando ali, sei lá, a gente tá em 2004, falando 2024, talvez em 2019, 2018, acho que foi 2018, 2019 o negócio já estava funcionando. Mas foi ali entre 2018 e 2019, eu tava com muita dificuldade de encontrar os meias, porque antigamente a galera olhava muito o ponto de sobre cruzamento de scout como um todo, né? Pontuação,
scout. Só que isso daí para meia era muito complicado, porque geralmente você tem 4, 5 meias, 6 meias no mesmo jogo, e aí você cruzava a questão de pontuação, né? E aí você não sabia quem. Eu falei, não, deixa eu trazer, ao invés de trazer só o cruzamento de scout, deixa eu trazer a recorrência desse scout. E aí, no final das contas, fica legal para a gente ver, enxergar ali onde tem alguns gaps ali, aliás, algumas oportunidades, né? E o que está um pouco fora da curva. Então, trazendo aqui, a gente está falando de recorrência de XG, que é a expectativa de gol, ou seja, quanto que o time correu atrás, não é correu atrás, né? Quanto que o time, no final das contas, produziu, né? Para tentar chegar próximo de um gol, né? Então, assim, às vezes a produção desse time ofensiva, de finalização e outras coisas, que mostra se esse time ficou próximo ali, né, de fazer um gol, às vezes mais, né? Tem toda essa situação. Então, quando você tem uma recorrência, um XG menor ou igual a 1, você está falando que esse time não produziu muito, não finalizou muito, ou seja, não teve muita condição de ataque. Mas aqui no Brasil é um pouco complicado, porque no Brasil, na Europa também tem muito isso, né? Mas time grande, assim, geralmente, ele sustenta mais a questão do saldo de gol. Então, dificilmente você vai ver um Inter, assim, jogando, uma Internazionale, por exemplo, jogando contra um time mais ou menos, e perdendo ali a oportunidade. Vou dar um exemplo agora. Eu estou gravando esse vídeo, está tendo o jogo do Internacional e Fluminense. O gol do Internacional saiu aos 52 com o Borré. Depois disso, o Internacional ele simplesmente parou de jogar, né? Quando estava ali no primeiro tempo, o Internacional teve 8 finalizações, né? 2 finalizações do Fluminense. O Fluminense terminou o primeiro tempo com um XG de 0,05. Não que o XG do Fluminense esteja absurdo agora, não tá, né? O XG do Inter está em 0,6, o do Fluminense está em 0,16. Mas o Fluminense já teve 4 finalizações e tem chegado com perigo. Por quê? Porque o Internacional parou de chutar, né? Então, às vezes, até para o mundo de aposta, né, como um todo, às vezes é muito complicado, porque eu até fiz uma entrada onde eu coloquei para ter os maiores, o Inter ter a maior quantidade de finalização e o resultado do jogo ser Internacional ou empate, só que aí o Inter parou de jogar. Então, assim, tá numa vantagem de 4, né, 4 finalizações, mas é super complicado, porque se o Fluminense chutar mais 4 vezes aí, a gente perde essa coisa. Então, às vezes é muito importante a gente ter até na nossa análise de ter essa visão de primeiro tempo, segundo tempo, por isso que muitas vezes a coisa não funciona. Mas o XG é bom para a gente ter essa visão quando a gente cruza com os gols feitos, os gols sofridos e por aí vai, tá? No final das contas é isso que isso que importa, né? O que importa é a gente ter um pouco dessa visão. Então, vamos lá. Para a gente olhar nos últimos 5 jogos seguidos, né, e dentro do mando de campo, tem um time aqui que não toma gol em 4, né, dos últimos 5 jogos, em 4 jogos ali, por exemplo, o Botafogo não tomou gol, jogos seguidos. Quando a gente olha nos jogos do mando de campo, a gente tem Atlético Goianiense, Botafogo, Inter e Fortaleza, que são times que não estão levando gol. Ou seja, nos últimos 5 jogos, em 3 oportunidades, né, 3 vezes, os times não tomaram gol. E em praticamente todos esses jogos, né, incluindo aqui Palmeiras e Vitória, os adversários desses times não chegaram a 1 de XG. Ou seja, nem tiveram tantas finalizações assim. Então mostra que o sistema defensivo, né, desses times é um sistema defensivo que funciona, né, no final das contas, porque ele consegue travar de certa forma ali o jogo, né, ele trava o ímpeto ofensivo do adversário e, na grande maioria das vezes, ele acaba não levando gol. Aí tem os pontos de gol de bola parada,
gol de pênalti, uma falta, uma falha, né? Isso acontece muito no Brasil. Então, por isso que o XG, às vezes, assim, a gente olha e fala, opa, né? E aí, cara, quando a gente olha esse cruzamento, a gente vê que do outro lado, o time que não faz gol é o Cuiabá. 100% dos últimos 5 jogos que o Cuiabá fez fora de casa, o Cuiabá não fez gol. E 100% dos jogos que o Cuiabá fez fora de casa não chegou a 1 de XG. Então, galera, assim, o melhor SG da rodada, estatisticamente falando, é o do Botafogo. Não tem para onde a gente correr. Né? É um time que não toma tanto gol, que nos últimos 4 jogos não tomou, nos últimos 5 jogos não tomou gol em 4, né? Em 4 situações. Cara, no final das contas, ele também pega um outro time ali que também não faz gol, né? No final das contas, assim. Então, é o melhor cruzamento que a gente tem. Então, a recorrência dos times que fazem e não fazem gol são muito grandes, tá? É muito grande, né? A recorrência, né? Votação é foda. Mas é muito grande aí a recorrência dos dois times. Então, cara, no caso desses dois times, a gente entende que o melhor mesmo é o Botafogo, né? O melhor é isso, não tem para onde correr. Desses daqui, a gente não vai pensar num SG do Atlético Goianiense, por mais que aponte aqui, né? Até porque o Bragantino também não é lá essas coisas, né? Apesar do XG ser alto, né? Não vem fazendo gol, então quer dizer que chuta, né? Só é ruim mesmo. E aí, pô, pega uma defesa do Atlético Goianiense que não é lá essas coisas, né? Apesar de não estar tomando gol, a gente tem que pensar também um pouco nisso. O Inter tá jogando agora contra o Fluminense, né? Tá 1-0 Internacional. Pega um time que tem feito gols fora de casa, inclusive é o que eu falei, o XG do Fluminense está muito baixo nesse momento, mas o time vai para cima, né? O time não se dá por vencido. No final das contas, acaba sendo um pouco disso aí. E aí, pessoal, a gente tem aqui o Fortaleza, que pega o Vasco, que em 40% dos últimos 5 jogos não fez gol. Só que olha os números do Vasco, né? A gente está falando de um 40% contra um 100%. Então, cara, é muito discrepante ao ponto de falar assim, cara, pô, eu vou deixar de ir com o Botafogo para colocar alguém do Fortaleza na defesa. Então, esse é o grande ponto. Você tem o Fortaleza que não toma gol igual o Botafogo, mas você não tem o Vasco não fazendo gol igual o Cuiabá. Ah, pode ser que o Cuiabá faça gol? Pode, né? Isso é futebol, né? Acontece, não tem muito pra onde correr. Outro time... Meu amor, o papai tá... Parei o vídeo aqui porque a Liz entrou. Né? Vocês vão ficar meio perdidos ali, porque geralmente faço sem corte, então vai ter um corte seco aí, mas não se preocupe. Então, assim... É muito discrepante que eu estava falando do Vasco, né? Que você tem o Vasco tem feito gol, o Cuiabá não tem feito gol. Então tem esse ponto. Agora, os times que, né, em casa não estão sofrendo gols, são esses aí. Não tem muito para onde correr, sabe? E aí você pega e fala assim, pô, mas quais são os times que não estão fazendo gol fora de casa? Tem algum time que não está fazendo gol? Além aqui do Cuiabá, você tem o Atlético Paranaense, que nos últimos 4 jogos, 3 jogos não sofreu gol, mas você tem um São Paulo que está tomando gol, né, de forma recorrente. Lembrando que o São Paulo teve alguns jogos que não foi com o time titular, então isso acaba impactando bem, mas é um time que geralmente toma gol. Então você tem 2 cruzamentos aqui bons, né, na rodada. O primeiro é Cuiabá e Botafogo, o segundo é Bragantino e Atlético Goianiense. Então, a não ser que você confie muito, ou você está num tiro curto, por exemplo, né, você quer fechar uma defesa que eu diria que é diferentona seria essa do Atlético Goianiense. Por quê, cara? Porque o Bragantino fora de casa é um time que não faz gol, né? Então, se eu tivesse que falar ali, né, de chutar uma defesa diferentona, eu iria com essa daqui do Atlético Goianiense. Mas é um risco, né? O Atlético Goianiense está na zona do rebaixamento, uma briga pro Bragantino não cair, né? Bragantino com técnico novo, então isso muda um pouco os scouts. São de todos esses aqui, galera. Assim, a gente não querer também recriar a roda, né? Reinventar a roda. O Botafogo é o melhor, seguido ali do Fortaleza e do São Paulo, né? De perto, né? São esses pontos aqui que a gente tem. Já no ataque,
Eu queria mostrar para vocês aqui até um conteúdo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, do plano, tá? Que é até bom para vocês verem, porque para quem quiser depois assinar o plano e tal, quiser um pouco disso aí, já fica ligado que é um conteúdo bem maneiro aí para vocês. Isso daqui eu chamo de momento dos times, né? E aí, por que eu estou trazendo isso? Eu não vou falar do momento dos times, né? Que eu acho que não faz muito sentido, mas aqui são os últimos 6 jogos da galera de forma seguida, e aqui os 4 jogos de acordo com o mando de campo, né? Então, por exemplo, os últimos 4 jogos, o Palmeiras ganhou 3 e empatou 1 jogando em casa. Aí você pega o Internacional, ganhou 4 e empatou 2, né? Jogando de forma diretona ali. Tá? Então, assim, e aqui a gente está olhando o mando de campo. Mandante versus visitante. Por que eu estou falando isso? Olha isso aqui, cara. Se você pegar todos os visitantes da rodada, todos eles, eu vou até dar um zoomzinho a menos aqui para entrar na tela. Se você pegar todos os visitantes da rodada, todos eles, ó. Isso daqui é o aproveitamento. Cara, 33% são 4 pontos conquistados em 12. Ou seja, uma vitória e um empate. Tá? Então você tem uma vitória, um empate, e o melhor visitante dos últimos 4 jogos é o Criciúma com 33%. Então é uma rodada que você tem, eu vou até pegar o vermelho aqui, porque é uma rodada que você tem uma baixa dos visitantes. Então é uma rodada na qual os mandantes têm muito potencial. Muito. Porque você olha aqui, ó, Fluminense que é o segundo, 3 derrotas e uma vitória. Pelo que está acontecendo aqui, o Inter está ganhando, pode acontecer, mas 88 minutos, acho que no máximo aí tem um empate. Pô, você vê que mais um ponto ali, uma performance muito ruim. Corinthians, 3 derrotas e uma vitória. Então você vê, ó, que o segundo e o terceiro, 25% de aproveitamento. O restante, 17%. E aqui, tudo 8% de aproveitamento. 8% é um ponto conquistado nos últimos 4 jogos. Então, repara, aqui ó, eu tenho 10 times, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desses 10 times, 7 visitantes, né? 7 visitantes não venceram nos últimos 4 jogos que fizeram fora de casa. Entendeu? 7 deles. 7 visitantes dos últimos 10. Dos 10 que estão jogando fora de casa, né? Então, 7 visitantes dos últimos 10 não venceram nos últimos 4 jogos. Ou é derrota ou empate. Então, é uma rodada muito propícia para os visitantes. Tá? Muito propícia. Esse é o material que tem lá no grupo. Eu faço uma análise, né, desse material. É bem legal, né? Porque a gente fala um pouco do momento atual dos times. Então, para a gente entender quem está subindo, quem tá caindo, né? Então, é muito legal. E aí, pessoal, é o que eu falo. Quando a gente vai para gol, por mais que a gente coloque aqui, ó, numa recorrência de 2 gols, eu não tenho muitos times tomando 2 gols nos últimos jogos, né? Jogando fora de casa. Se eu pegar rodada seguida também, a máxima que eu tenho aqui de indicador de recorrência é 60%. Mas se eu cair para 1 gol, aí praticamente todos os times, 70% ali dos times levaram um gol, né? A gente pode até olhar aqui se existe algum time, agora está no final do campeonato, né? Mas se existe algum time que tomou gol em quase todos os jogos ou que fez gol em todos os jogos jogando mando de campo, né? Então você vê aqui, ó, Bragantino, Criciúma, Bahia e Vasco
praticamente todos os jogos. A gente está falando de 90% aqui. A gente está falando de um jogo que o time não tomou gol, 2 jogos que o time não tomou gol. Mas olha o que parada absurda, né? Vamos dizer que todos esses aqui, né, estejam, sei lá, com 10 jogos, para a gente ser mais preciso. Cara, eu tô falando que o pior visitante da rodada tomou gol em, sei lá, 8 de 10 jogos, tá ligado? 8 de 10 jogos. Então, é uma rodada realmente onde você tem muita chance dos mandantes aí irem bem. E destaque grande pro Fortaleza e pro Internacional, que jogando em casa em praticamente todos os jogos que fizeram, Fortaleza Internacional, mas Fortaleza, 100% dos jogos que fez em casa fez um gol, então a chance do Fortaleza fazer um gol aqui é gigantesca, e você tem ali o Inter também, todos os jogos fazendo gol, inclusive, né, teve um gol aí, mais um gol feito contra o Fluminense. Então, no final das contas, a estatística ela serve para a gente ter um pouco dessa visão. A gente pode até colocar aqui 2 gols, né, para a gente ver qual é o time que é mais fraco, né, fora de casa. Então você não tem muito aqui, né? Então, por isso que a gente traz isso daqui para as últimas 5 rodadas, 6 rodadas, 4 rodadas. No final, nas últimas 4 rodadas, o time que mais tem levado 2 gols é o Bahia, né? No final da história toda, o time que mais tem levado 2 gols aí fora de casa de forma recorrente recente é o Bahia. Mas eu tenho o São Paulo fazendo 2 gols em casa quase que todo jogo. E aqui pode enganar, né? O Botafogo, né? Eu tenho o Botafogo, mas o Botafogo, ele não joga, ele tem 2 jogos desses últimos 4 aí que não foi no Newton Santos. Se você pega o Botafogo no Newton Santos, esse número aí é absurdo. Acho que, sei lá, de 10 jogos que o Botafogo fez no Newton Santos no Campeonato Brasileiro, deve ter feito 2 gols em 7. Né? E aí você pega a Libertadores, essas coisas, é um time que é muito produtivo, realmente, assim, jogando no Newton Santos. Então, assim, e aí você tem as variações, né? Então, por exemplo, o Inter é um time que não faz 2 gols direto, aí pegou o Fluminense, que tem uma defesa mais chata, né? É um time que não toma tanto gol aqui, aí acabou fazendo gol. Então, essas coisas aí acontecem, né? Mesmo, né? São coisas, assim, bem normais, bem naturais, realmente, de acontecer. Então, eu tenho o Bahia, que toma muito gol fora de casa, aí cabe você decidir se quer apostar no Juventude ou não, né? Então, você tem ali o Bahia, que é um time realmente que toma muitos gols. Mas, olhando aqui de novo, né, pela essa situação, o time que eu tenho potencial de SG é o mesmo time que eu tenho potencial de gol, né, no final das contas. Né? Então, quando eu trago para cá, né, na minha visão, eu vou botar aqui até na recorrência aqui para vocês terem uma visão legal, mas quando eu trago para cá, para definir goleiro, eu vou até olhar as defesas, né, as recorrências das defesas do goleiro. Ó, acabou de sair o gol do Internacional, e aí agora sacramentou esses 2 gols aí para o time. Então, o grande ponto aqui cara, tem algum potencial de defesa? Vou olhar aqui 4 defesas nos últimos 4 jogos. Bahia, Galo, Grêmio, nada. Né? Bragantino. Aí eu pego aqui e eu olho 3 defesas. Aqui tem um ponto interessante. O Atlético Goianiense, nos últimos 4 jogos, em 75% desses jogos, eu não sei se ele bate 80%. Em 80% dos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense, né, cedeu 4 defesas para o goleiro adversário. Então, além desses goleiros aqui que a gente tem como opção, né, por questão de saldo de gol, que a gente está falando ali de Botafogo, a gente falou de São Paulo, a gente falou de Fortaleza, que são os principais, a gente tem uma oportunidade no goleiro do Bragantino, que pode ser um goleiro que pode segurar o saldo de gol.
Ah, mas e o Cruzeiro? O Cruzeiro tem tomado muitos gols, né, no final das contas. Então, o fato do Cruzeiro estar tomando muitos gols, no final das contas ali, não deixa, né, com que a gente fique tranquilo para apostar num SG ali por parte da Raposa. Ainda mais o Criciúma, que deve ir com um time mais ofensivo. Eu acho que, inclusive, esse jogo aí é um jogo de gols. Não sei se vai dar ambas, né, porque não é possível que o Diniz não mexa no time. Mas, a princípio, de goleiro, a gente tem essa galera aqui. Pardal, qual é o goleiro que eu escolho? Eu escolho o João Ricardo? Eu escolho o John? Eu escolho o Rafael? Cara, não tem muito para onde correr, né? Como eu falei, você não tem tantos nomes assim que cedem tantas defesas. O Vasco é um time que cede bastante defesa. Então, assim, nos últimos 5 jogos que o Vasco fez fora de casa, o goleiro adversário saiu com 3 pontos. Então, eu tenho uma oportunidade do João Ricardo fazer seus 8 pontos, né? Agora, cabe a você saber se você vai querer colocar o goleiro ou não. Eu acho que vale a pena. Por que eu acho que vale a pena? Porque o Cuiabá não chuta. Então, no pior dos piores, o goleiro do Fortaleza vai fazer ali seus 2 pontos e o John vai fazer uns 5. Né? Então, assim, o Cuiabá não chuta. O Cuiabá, ó, vamos pegar aqui, ó. O Cuiabá tem uma finalização, uma defesa aqui, ó. E nem é em todo jogo. Então, a gente está falando que o John vai fazer ali seus 5, 6 pontos. Então, talvez faça sentido, né, você colocar um goleiro do Fortaleza, porque caso o Fortaleza não tome esse gol do Vasco, né, ele vai sair com 8 pontos. Então, acho que isso daí, no final das contas, é interessante, tá? Mas eu ficaria aí entre o John e o João Ricardo, que eu acho que são os goleiros aí interessantes para a rodada. E aí, cabe a você definir depois qual é o melhor ali dentro das tuas escolhas. Eu não vou colocar aqui ainda. A gente tem ali, sempre como eu falo para vocês, a gente faz um time base, mas a princípio João Ricardo, John e Rafael e Cleiton para mim são as melhores opções. João Ricardo, John e o Rafael mais para saldo de gol e o Cleiton mais para defesa, né? No final das contas é isso, tá? O John é o mais escalado, né? Então, assim, no final das contas, para mim, fica ali entre João Ricardo e John, né? Assim, você reduz ali, para mim, esses 2 nomes ali a essa galera. Bom, quando eu vou levar para zagueiro, no final das contas é a mesma coisa, porque eu tô falando de saldo de gol, né? Se eu tô falando de saldo de gol, eu tenho os zagueiros também que são interessantes. No final das contas, zagueiros de Fortaleza, São Paulo e Botafogo são as melhores opções para a rodada. E aqui eu já acho que você já tem uma base, né? Os zagueiros do Botafogo, os 2 são muito bons. E aí cabe, né, escolher entre um e o outro. Quem pode ir melhor? Bastos, Barbosa? Eles acabam se trocando um pouco, né? Até na parte de scout de ataque, o Bastos tem 11 finalizações, na verdade tem 14 porque tem 3 gols, e o Barbosa, ele tem aqui, ó, 9 finalizações com 14, mas tem uma assistência. Então são bem divididos ali os 2, né? Nesse quesito de scout de ataque, né? Então isso daqui que é importante para vocês terem essa visão, tá? Eu acho que os 2 melhores ali são o do Botafogo, mas vamos trazer para cá. Eu sempre gosto de trazer a visão de participação em gol, né? Para ver se tem algum zagueiro ali que chama atenção. Não tem tido muita participação em gol, mas tem alguns times que estão cedendo ali nos últimos 4, 3 jogos, tem ali cedido um pouco mais, um pouco menos. O Juventude é um deles, né? Então, se você quiser ir pensar em algum zagueiro do Bahia para gol, o do Juventude é um deles. Mas, olha que interessante, apesar, né, de eu não ter tido muitas participações em gol, quando eu jogo aqui para finalização de zagueiro, eu tenho um Cuiabá com 40%, né, de ceder 3 finalizações para zagueiro nos últimos 4, 5 jogos.
50% nos últimos 4 jogos. Quando eu jogo isso para 2 finalizações, aparece o Vasco. Aparece o Vasco, aparece o Criciúma e aparece o Cuiabá. Então, no final das contas, se você quiser apostar em algum zagueiro para gol, você tem os do Botafogo e eu indicaria o Kusevich. Porque o Kusevich... Ai, besteira, olha só. Porque o Kusevich, né, quando a gente está falando aqui desses times que teoricamente têm um potencial de SG, quando você pega os scouts de ataque do Kusevich, em 17 jogos, ele tem ali algo em torno de 7, 9 finalizações, mas que é bem menos, né, bem menos do que as finalizações do Bastos e do Barbosa. Na minha opinião, esses dois aqui, eu acho que tem que estar na base do time, né? Se você quiser colocar o Kusevich, eu não botaria muito jogador do Fortaleza, aí cabe você decidir se você quer ir com um zagueiro do Botafogo ou o zagueiro do Fortaleza, ou se você quer colocar o goleiro do Fortaleza, enfim. Isso aí, no final das contas, fica a teu critério, tá? E a mesma coisa quando a gente fala de lateral. Só que, né, lateral, a gente já tem um ponto interessante. O que é o ponto interessante do lateral? Quando a gente olha participação em gol para lateral e olha os últimos 4 ou 5 jogos, olha que coisa interessante. Nos últimos 4 jogos, o Atlético Paranaense teve uma participação em gols, pelo menos uma participação em gol cedida para lateral direito, né? Então, o Igor Vinícius aqui, apesar dos pesares, né, apesar de não ser um puta lateral, é um lateral extremamente bom para a rodada, porque é um lateral que, inclusive, tem 2 assistências, tem alguns jogos ali que ele foi bem. O Atlético Paranaense está bastante desfalcado nessa rodada, e dado essa estatística ali que o lado esquerdo do Atlético Paranaense não está segurando muito, a gente tem boas oportunidades aqui no quesito de participação em gol pelo Igor Vinícius. Então, eu acho o Igor Vinícius muito bom. Na lateral esquerda, a gente também tem boas opções. E olha como a estatística é muito legal, né, de você olhar. O Fluminense, nos últimos 4 jogos que fez fora de casa, cedeu participação em gol para lateral esquerdo 2 vezes. E hoje, acabou de acabar o jogo do Fluminense, e o lateral que deu, e o jogador que fez 2 assistências foi o Bernabé, que é o lateral esquerdo do Inter. Então você vê que a estatística está aqui para te apoiar. O Bernabé podia não fazer nada? Podia, mas calhou de um time que tem uma fragilidade pelo lado direito, pegando, né, um jogador como o Bernabé, que tem participado bastante ali de gol do time do Internacional. E reparem só quem aparece aqui, o Juventude, né? Então, pessoal, dentro dessa lógica, aí eu vou trazer aqui para o Joga 10 News, se eu tenho aqui o Juventude, isso daqui eu já falei aqui para vocês algumas vezes, eu tenho o Luciano Juba aqui como uma boa opção. Então eu posso incluir aqui o Luciano Juba, né? Eu acho que é bom para a rodada. E quando a gente dá uma passada geral aqui, né, dos jogos que valem, né? Olha que interessante, né? O Vitória, eu não vejo nenhum nome muito bom, apesar do Bidu, né, acabar pegando o mosquito e no final disso daqui, né, a chance do Bidu desarmar é grande, e o lado direito do Vitória é um lado mais fraco. Aqui eu acho que o Juninho Capixaba pode se dar bem se for o Janderson. O Hurtado teoricamente poderia se dar bem com o Luiz Fernando, mas eu não gosto muito do Hurtado. E aqui tem um ponto, muita gente está indo com o William. Mas se você pensar no pior lado do Criciúma, é o lado direito. E o lado que mais cede desarme também é o lado direito. Então, eu acho que o William é muito bom para a rodada, mas eu também acho que o Marlon é muito bom, né? Então, assim, dessa galera aqui, eu tiraria o Fortaleza, que eu acho que, apesar, né, do Fortaleza, tem ali o lado do Puma Rodrigues, o Paulo Henrique, são jogadores que perdem posse. Eu acho que o Mancuso pode se dar bem nisso daqui, nessa brincadeira. O Tinga, eu não sou muito fã do Tinga, então eu pensaria aqui, no Mancuso, no William, no Marlon, no Igor Vinícius e no Luciano Juba. Fechou aqui.
e no Luciano Juba, né? Eu acho que são os jogadores ali que eu acho que são interessantes, dado esses pontos aqui. Vamos descendo, né? A gente já falou do Juba, aqui já falamos do Igor Vinícius, aqui esse jogo não vale. E, obviamente, que os laterais do Botafogo, né? Por quê? Primeiro, Clayson perde muita posse de bola. Desse lado aqui, olha quem pode jogar, Jonathan Cafu. Quem é que perde muita posse de bola? É o Jonathan Cafu. Qual é o pior lado de marcação? Matheus Alexandre. Então, cara, é o que eu falei para vocês, é muito difícil você correr do Botafogo. Muito difícil. Então, cara, para mim, os melhores laterais são o William Mancuso, Vitinho, Alex Telles, Marlon, Igor Vinícius e Luciano Juba, tá? Então, são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laterais aqui que eu acho que podem se dar bem aí na rodada, que podem ter potencial. Qual que eu coloco? Cara, na minha opinião, o Botafogo vem na frente, um pouco à frente. Eu gosto muito desse potencial do Igor Vinícius. Eu acho que quase ninguém está indo com o defensor do São Paulo, então acho que o Igor Vinícius pode surpreender. O Juba também pode surpreender, mas aí eu acho que o Bahia não é um time que tem jogado muito com os laterais, né? No final das contas, ele só tem uma assistência, então não é um lateral que participa muito da parte ofensiva do Bahia, mas eu acho que é uma opção. Na minha opinião, a princípio, eu penso aqui em colocar pelo menos o Vitinho, e aí ficam esses dois aqui em aberto. Eu, por mim, né, colocaria o Alex Telles, mas tem o William, né, que bate o pênalti, né, tem a questão dos desarmes, né, então tem toda uma situação aí que pode... Faltou o Luiz aqui, então mais um corte que vocês vão ter aí. Eu tava falando do William, né, que no final das contas a gente sabe que tem todo um quê envolvido ali no William, e a gente sabe que tem alguns queridinhos, né? O William é o queridinho aí dessa rodada, tá? Acabou cortando aqui, mas no final a gente estava falando, deixa eu aproveitar logo aqui, deixa eu já tirar os atletas favoritos aqui para a gente poder fazer o que a gente sempre faz, né? De trazer para vocês as opções boas aqui para a rodada. Então, a gente estava falando do William e do Marlon, dos laterais do Botafogo, do Igor Vinícius, do Mancuso, né, que a gente chegou a falar, e do Luciano Juba. Então, doideira, né? Então, no final, ó, eu tenho o William, Mancuso, Vitinho, Alex Telles, Marlon, tá? Igor Vinícius e Luciano Juba como bons laterais para mim na rodada, né? Mas é que eu falei, para mim o Vitinho tem que estar, né? Entra aqui nessa base. E aí, aqui é você definir se você quer colocar o William, quer colocar o Alex Telles, quer colocar o Marlon, quer colocar o Igor Vinícius. Eu acho que todos esses aqui no final são boas opções, tá? Para você. Deixa eu tirar aqui o favorito, né? Aqui para vocês. E aí a gente vai para o meio campo. Galera, meio campo, a gente não tem muito que também ficar reinventando a roda, né? Então, qual é o time que mais cede gol para meio campo? Quais são os times que estão cedendo gol para meio campo? Cara, nos últimos 5 jogos eu tive 4 times, na verdade 6 times que cederam gols para meio campo. O Flamengo não joga, o Galo não joga, Criciúma em 80% dos jogos que fez, um meia fez gol, tô falando de gol, tô nem falando de participação em gol. Cap 60%, Cuiabá 60%. Então só aqui nessa brincadeira a gente está falando dos meias do Cruzeiro, dos meias do Botafogo e dos meias do São Paulo. No final, se a gente for por estatística, deveria ser isso daqui. E por acaso, né? Por acaso, eu tento às vezes achar as oportunidades, né? Mas no final das contas, hoje em dia com um estudo, né, super bem trabalhado, no final das contas, o que acontece? São os meias mais escalados. E olha que eu nem falei, né? Nada. A gente tá vendo aqui, ó. Gols sofridos por meia. Criciúma, 80% dos últimos 5 jogos fora de casa.
Cap 60, Cuiabá 60. Do outro lado tem um Juventude. Né? Então aqui eu estou falando só de gol. Se eu colocar em participação em gol, que aí é gol e assistência, o cenário é praticamente o mesmo. Então quem que entra aqui nessa brincadeira aqui entre esses jogadores, né? Então já vou colocar aqui o Matheus Pereira, o Almada, né? Que são jogadores ali muito interessantes para a rodada. O Marlon Freitas é um meia também, pode ir bem. O Matheus Henrique é um volante, tem chegado menos com o Diniz, né? Mas né, pode ir bem também, pode ter sua oportunidade, né? Por que não? E entrou ali o Juventude, né? Então a gente está falando do Bahia. E aí eu acho que do Bahia, o Cauli é um jogador que se escondeu muito nos últimos jogos, né? Você vê que não vem entregando muito. E o Everton Ribeiro é um jogador que teoricamente é mais regular, né? Você vê ali que vem fazendo suas pontuações. Então acho que o Everton Ribeiro é bom, dado aqui as estatísticas que a gente está olhando, né? O Juventude 80% é bastante coisa. Quando eu trago isso daqui para 4 jogos, não muda muito, mas aparece o Vasco. Desse lado aqui aparece o Vasco. Né? Então quando eu olho aqui, aparece também a oportunidade de eu colocar algum meia do Fortaleza. Eu não sei quem é que vai jogar, mas tem aqui o Martinez, que é um belo meia, né? Que vem ali pontuando muito bem, de forma muito regular nos últimos jogos. Então acho que é um jogador interessante para a gente colocar. E tem também o Hércules. Né? Então no final das contas, esses meias aqui são os meias que eu acho que são interessantes para você pensar na rodada. São 7 meias. Quem que você vai colocar? Você vai colocar o Martinez? Você vai colocar o Matheus Pereira? Você vai colocar o Almada? Vai colocar o Lucas Moura? São esses aqui. E detalhe, a gente ainda tem o Garro, né, que é um jogador muito bom, né, que ainda pode entrar nessa possível opção de meia, porque é um jogador muito regular. É um jogador que tem uma regularidade muito grande. Tá certo que em casa ele é mais forte, né? Fora de casa um pouco menos, mas no final das contas é mais ou menos isso daí. Eu acho que o Lucas Moura, ele acaba sendo o principal jogador ali, acho que tem que ter o Lucas Moura. O Almada é um jogador mais irregular. Você vê que ele não ele é ótimo jogador, mas é um jogador que no final das contas ele oscila muito. Então eu acho que o Botafogo vem para cima, né? Vem embalado, ainda mais se no final das contas aqui, se hoje o Palmeiras acabar perdendo, né? Esse vídeo foi gravado antes, então acho que o Botafogo vem para cima, então é importante cercar esse Botafogo, mas, cara, você colocar um Everton Ribeiro, um Martinez, não é absurdo, né? Eu acho que o único ali que eu acho que bate muito com a questão da estatística é o Matheus Pereira, e eu acho que ficaria esse meio em aberto, que na minha opinião é o Almada. Se você não quiser ir com o Matheus Pereira, quiser colocar um Martinez, né, pela pontuação que ele vem entregando, também não é ruim. Eu vou deixar só o Lucas Moura aqui, tá, como base, porque eu acho que tem opções aqui interessantes, mas no final eu acho que esses daqui são os jogadores, né, que estatisticamente falando, são aqueles que são interessantes. Então, estou falando de uma participação em gol de 80% do Criciúma, que é o Matheus Pereira. Eu estou falando de 80% do Juventude, que é o Everton Ribeiro. Quando eu trago para nos últimos 4 jogos, entra o Vasco, que aparece ali a questão do Martinez. Bom, galera, faltou luz de novo. Estou voltando aqui. Então, eu estava falando do Vasco, né? No final das contas. Quando eu desço aqui para 4, aparece o Vasco com 75% para meia, e aí aparece o Martinez. Aqui eu vou ter que refazer, né? Porque deu problema na luz, né? Aqui a gente só tinha falado de Botafogo, né? na base. E aqui no meio campo a gente tinha falado, eu já tinha filtrado aqui alguns atletas favoritos, né? Então, no final, eu acho que esses 8 nomes aí são os nomes realmente interessantes aí para a rodada. Como eu falei, o Lucas Moura para mim é o cara que está aqui. Aqui você escolhe se você quer arriscar, não quer arriscar, se você já vai dobrar o Botafogo no ataque. Talvez você possa ir sem o Almada, que é um jogador mais irregular, né, no final das contas.
Mas é que eu falo, a chance do Botafogo golear é grande, né? Eu acho que o Botafogo vai muito focado. E eu falei, né? Tô gravando o vídeo agora, o jogo do Grêmio e Palmeiras acabou o primeiro tempo 0-0, né? Palmeiras ali amassando, pelo menos até onde eu vi, estava amassando o Grêmio, né? No início ali deu uma amassada braba. Já são 9 finalizações do Palmeiras contra uma do Grêmio, né? Então o Grêmio se defendendo como pode, né? Como dá. Mas realmente ali acredito que o Palmeiras ganhe e aí o Botafogo tem que ir para cima. E se o Palmeiras empatar, né? Que é o ponto aqui chave, você tem o Fortaleza, que também joga, e apesar de ser o Vasco, que fora de casa não é lá essas coisas, né? Você pega o Vasco fora de casa, o Vasco é um dos piores visitantes, né? Tem 3 derrotas, 3 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Então, mas pode arrumar um empate contra o Fortaleza. Então a gente está falando que, dependendo da situação do término do jogo, o Botafogo ele pode abrir 8 pontos do Palmeiras. Numa reta final, né, onde você tem 6 jogos, 8 pontos é uma vantagem assim, muito boa se mantiver esse placar aí com relação ao empate. Né? Caso o Palmeiras vença, o Botafogo tem lá a obrigação de correr atrás, porque para manter essa distância. Então é a vantagem de você jogar depois, né, do vice-líder, para você tentar ali alguma coisa. Mas enfim, eu gosto muito desse, eu gosto de esse meio campo mais escalado, né, com Moura, Matheus Pereira e Almada. Ele é um meio campo que que eu gosto. O Martinez também é um cara que eu gosto, mas eu acho que o Vasco, mal ou bem, né, o Vasco talvez contra o Fortaleza consiga segurar um pouco a onda. Até porque é o que eu falei para vocês, o Fortaleza é um time que é o melhor mandante, né? Venceu praticamente todos os jogos, mas vence de um golzinho só. Então, no final das contas, pode ser, né, que o Vasco consiga segurar aí a peteca. E aí o Almada, né, o Matheus Pereira, que não tem nada a ver com isso, podem acabar se destacando, né? O Cruzeiro, inclusive, que precisa fazer acontecer, né? Porque o Diniz, apesar de estar na final da Sula. Bom, vamos lá para os nossos atacantes, né? Para a gente terminar o vídeo, porque entre luz cortada e volta, o vídeo já deve estar... Eu estou gravando o terceiro vídeo, então eu chuto aí que o vídeo deve estar com quase 50 minutos, né? Então, quando a gente vai para atacante, e aí eu coloco participação em gol, eu coloco 2 participações em gol aqui para atacante, o time que mais cedeu participação em gol para atacante é o Bahia. Aí, né, como eu falei para vocês, cabe ver, parece que é um jogo, uma rodada que a gente já tem alguns favoritos, mas, né, um Gilberto ali nunca é descartado, apesar de ser um jogador que não faz uma pontuação tão absurda. Quando eu coloco aqui em uma, aí vamos fazer a mesma coisa, né, que vamos para gol. Já viu quais são os times que são muito bons ali para a questão de gol. Nos últimos 5 jogos eu tenho Galo e Grêmio, 2 times que não vão jogar, e Cruzeiro do outro lado. Por isso que eu falo muito para vocês que o SG do Cruzeiro tem os meus receios, né? Tem um pouco de receio. E o resto tá tudo batendo 60%, que é um reflexo daquilo que eu falei para vocês, né? Não tem tantos times tomando 2 gols de forma recorrente, mas tomam gols. Então mescla aí entre meio campo e ataque. E aí você tem praticamente todos os visitantes, né, com esse potencial ali de gol sofrido. Quando eu coloco para 4 jogos, aí aparece Bahia e se junta ao Galo, o Fluminense e o Grêmio. Né? Por acaso são os jogos que não vão valer para a rodada. Então, assim, no final das contas, gol para atacante, né? Como eu falei, nos últimos 3 jogos praticamente todos os times tomaram gol para atacante. Se a gente entra aqui nos especiais, né, e vê participação em gol, aí muda um pouco de coisa, porque aí eu já tenho mais, né? No final das contas, mesmo eu colocando 5 jogos, já aparecem mais opções. Então, de um lado aparece o Juventude
Então ali, né, a gente está falando de um Lúcio Rodrigues, enfim, um Everaldo jogar, né, um Ademir, um próprio Ademir pode se dar bem. Lembrando que esse lado direito do Juventude aqui é o mais fraco, né? Então, cara, se você pegar aqui um Everaldo, por exemplo, o Everaldo viria para cá, né? Não sei, mudaria um pouco, mas um Cauli jogando na esquerda, ali no meio campo, talvez possa ser um ponto interessante ali. E aparece o Criciúma, né, do outro lado, e aí o Criciúma já é um time que a gente tem opção. Tipo, o Veron é um bom nome, o próprio Caio Jorge, né, um nome interessante. Né? Então você vê que as grandes recorrências estão em times que não são tão badalados, mas o restante aqui embaixo está com 60%, é bastante coisa também. Então não é assim, o outro cara tá batendo alto pra caramba, mas esse daqui é ruim. Não, não é ruim. Então, contanto que você pega nos últimos 4 jogos, você vai ver, só o Cuiabá que não toma participação em gol de atacante. É mais de meio, mas porque tem tomado poucos gols que você defende pra caralho. Mas com o Botafogo, não sei se vai funcionar muito bem essa brincadeira. Então, no final das contas, praticamente todos os times aqui, né, cedendo participação em gol para atacante. Cap um pouco menos, Vasco um pouco menos. Então você tem ali um Corinthians, um Bahia, né? Mas no final das contas, os jogos, né, que são importantes ali, dado o desfalque, dado o que precisa fazer, Botafogo, São Paulo e Fortaleza. Aí eu acho que Juventude, Bahia, que pode ser um ambos marcam, e um Cruzeiro, né? No final, os jogadores ali desses times, os atacantes desses times são os nomes interessantes. Quando a gente faz ali o corte, eu colocaria o Savarino entra para mim também, né? Ali como um bom. O Savarino tá jogando fino da bola, até mais regular até do que o Almada. O Igor Jesus, eu colocaria o Marinho aqui nessa brincadeira e o Veron. Então assim, já fazendo os cortes, né, dos jogadores, né, que podem ir bem, não ir bem, um Ademir talvez, né, por um lado ali do Bahia, o Ademir que hoje em dia, né, morreu, né, não faz mais nada, né, não é mais aquele Ademir, mas é um jogador que, dado ali o confronto, pode se dar bem, ou até mesmo o Porra, fiz merda. Ou até mesmo o centroavante dali, né? Então eu vejo muito isso daqui. O meu ponto é o seguinte, cara. E ainda tem o Yuri Alberto, né? Que tá super bem escalado e tal. É um jogador que tá com muito destaque nos últimos jogos, né? Vem fazendo ali pontuações bem interessantes, tanto em casa quanto fora de casa. O Vitória é um time que no final das contas ele toma gol, né? Então no final eu tenho bastante opção. Aí, cara, cabe a você decidir se você vai com um do Botafogo e vai botar os outros. Eu acho, como eu falei para vocês, eu acho que o importante é você dar essa cercada aqui no Botafogo. E aí aqui você escolhe se você vai com o Yuri Alberto, você vai com o Luciano, você vai com o Caleri. Eu iria com o São Paulo, né? Primeiro que o São Paulo joga em casa, é aquele time que sempre faz 2 gols jogando em casa. A gente viu isso nas estatísticas e eu acho que isso aí acaba sendo mais interessante, né? Para a gente colocar. Mas a princípio eu acho que é isso daqui. Lembrando que aqui Almada e Matheus Pereira, tem outros nomes que a gente já falou. E finalizando, né, quais são os técnicos que a gente acha que pode ir bem? Aí é mais ou menos a mesma coisa. O técnico do Botafogo, o técnico do São Paulo e o técnico do Fortaleza. Esses são os 3 melhores técnicos aí para a rodada. Qual dos 3 você prefere? Ou eu iria de Zubeldia ou eu iria de Arthur Jorge. Mas para mim, o Arthur Jorge está na frente pelo fato, né, de ser um time, pega um time que praticamente não toma gol, não faz um monte de coisa, né? Aliás, um time que não faz gol. Botafogo é um time que sempre está fazendo 2 gols em casa. Então, no final das contas, eu acho que o Arthur Jorge acaba sendo esse técnico mais interessante para a gente colocar na rodada. Já, né, pensando em capitão, a gente pode colocar um Caleri, pode colocar um Igor Jesus, pode colocar um Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique está numa fase muito boa, né? Então, acho que a gente, no final das contas, a gente tem que respeitar a fase
e respeitar o líder do campeonato, que joga em casa para abrir uma vantagem ou manter essa vantagem contra o vice-líder. Beleza? Então, pessoal, é isso. Aí, a base aí do time, praticamente Botafogo e São Paulo. Se eu tivesse que montar um time, eu gosto muito do Martinez, cara. Para essa rodada. É um jogador que realmente vem fazendo pontuações bem interessantes, inclusive pontuações mais regulares do que o Matheus Pereira. O Cruzeiro não vem jogando essa bola toda, né? Mas o Matheus Pereira tem alguns jogos ali que acabou se destacando. O Criciúma é um time que faz uma retranca, mas saiu a notícia que vem aí pra cima. Então, assim, meu time tá mais ou menos disso daí. Eu tô na dúvida ali do lateral e do goleiro. Eu tô querendo, para não ficar botando geral aqui, tô querendo ir com o João Ricardo. E esse lateral aqui que eu não sei se eu vou com Telles, se eu dou uma arriscada. E esse atacante aqui, a princípio, tô no São Paulo, mas ainda não decidi qual. Beleza, pessoal? Então, é isso. Bom, pessoal, chegou ao fim o vídeo. Eu comecei a gravar esse vídeo há mó tempão atrás, aí com as quedas de luz, né? Acabaram atrapalhando, mas consegui finalizar. Tô com a blusa do Grêmio, torcendo por um empate ou uma vitória do Grêmio. Vitória acho que vai ser difícil. O Grêmio tá dando uma massa, tomando um amasso ali do Palmeiras. Agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Compartilha, deixa o like. Como eu falei pra vocês, estou buscando crescer o canal a trancos e barrancos. Esse ano eu queria muito bater 10 mil. Infelizmente, não, acho que eu não vou conseguir. Falta pouquinho, né, para 10 mil, cara. Falta 500 inscritos. Mas é isso. É trabalhar com a recorrência de postagem. Deixa eu tirar o óculos aqui para você ver. Até estranho, né? Ó, olheira. É trabalhar com a recorrência de postagem. É fazer aquilo que eu sei fazer, que é analisar e que vocês gostam muito. Espero que vocês tenham boa sorte nessa rodada. Mais uma vez, compartilha, deixa o like e não esquece, né, do grupo de aposta que eu falei para vocês que eu criei. O link tá aqui na descrição. Valeu, boa sorte a todos e até a próxima rodada.